Tudo começa com conhecimento. A pessoa entendendo, ela consegue manobrar e investir aqui de forma segura. Conseguiu o green card, está liberado para a família toda trabalhar. Esposa, filhos, todo mundo pode trabalhar. Isso aí tudo conta também para que a pessoa cumpra os requisitos legais do visto A1. Então, é um visto interessante. Ele é praticamente igual o EB1A, só que ele é muito mais fácil, muito mais fácil. Por quê? Porque no EB1A, a imigração vai te dar um green card. E aí, com o green card é o primeiro passo para a cidadania. Depois de 5 anos de green card, você pode aplicar e virar cidadão americano. Quem vem estudar, Leda, se for menos de 20 horas por semana e tal, até com visto B1, B2, a pessoa consegue vir estudar, tá? Mas se ela for estudar mais, vai ficar integral estudando, ela precisa de um visto F1, que é um visto de estudante. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. A nossa live de hoje é sobre como investir nos Estados Unidos. O André Pinelli, que é advogado, que tem um escritório chamado Pinelli Partners, e que sabe tudo sobre visto, o visto certo. Ele e a filha dele, Lorena, eles trabalham nos Estados Unidos, têm presença física no Brasil, mas eles trabalham nos Estados Unidos. Eles sabem tudo sobre riscos imigratórios envolvidos em investimento, alternativas para quem quer começar a investir nos Estados Unidos, vistos, os vistos especiais, os vistos que você pode entrar mais facilmente nos Estados Unidos e pode viver com tranquilidade lá, se você quiser emigrar, o visto para quem vai estudar e quer voltar, para quem quer ficar, para quem quer ir e voltar, enfim, todo esse mecanismo, são muitos vistos, são mais de 100, 187 eu acho, são muitos vistos. E cada um tem a sua especificidade. E tudo tem que ser muito bem transado, muito bem pensado, porque uma mudança de vida não é assim simples, né? Você não sai do Brasil, muda para os Estados Unidos e opa, tá tudo certo, né? A não ser que você seja herdeiro, né? Mas se você não é herdeiro, não tem muito dinheiro, você vai ter que ganhar a vida, você tem que consultar um bom advogado para poder saber ganhar a vida direitinho. Mas hoje o meu assunto com o André Pinelli independe dos vistos, ou será que não? Será que você pode investir sem se preocupar com o visto que você tem? Essa vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para ele. Fala, André. Tudo bem? Boa noite, Leda, tudo jóia? Boa Como noite. Estão as coisas bem? aí? Muito bem. Pinelli, André Pinelli, como é que funciona investir nos Estados Unidos? É só chegar a investir? A gente pode investir daqui do Brasil? Como é que é isso? Pois é, essa deve ser a pergunta que a gente mais recebe aqui. E o que vai fazer a diferença é a maneira como a pessoa vai investir. O valor não é nem tão relevante, mas a maneira que ela vai investir. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui. Uma pessoa que quer investir, via de regra, os investimentos são em imóveis. Então, a pessoa quer comprar casas ou apartamentos aqui, reformar e vender. Então, quem tem esse visto aí, que a gente tem, o visto de turista, ele tem o visto de negócios agregado nele. Por isso que é B1 e B2. B1 é para pequenos negócios e B2 é o de turista puro. E a gente acaba vendo muita coisa triste acontecendo com o visto B1. Pessoas que não seguem a regra do visto B1 e tem o visto de turista cassado, tem a presença nos Estados Unidos barrada definitivamente. Caramba. Às vezes a pessoa pode ter até green card revogado por conta disso, se isso vier à tona. Então, essa a liberdade que a pessoa tem com o visto B1, ela pode sim vir fazer treinamentos que eu falo, não é vir numa palestra, não, isso pode também, mas pode vir para dar treinamentos, só que a pessoa não pode trabalhar. Aí você visto B1, esse visto é aquele que a gente chega nos Estados Unidos, sei lá, vai ficar 15 dias, e
ele coloca no seu passaporte, você pode ficar 3 meses, uma coisa assim. É aquele visto de todo mundo? Aquele lá é o B1 e B2. Então, o Tá. B2 é turista puro, o B1 é para pequenos negócios, mas ele vem no mesmo adesivo ali no passaporte. Quem estiver escutando aí, quiser conferir, vai ver que está lá escrito B1 e B2. Igual você bem disse, são 187 tipos de visto e dois estão aí. Nós estamos falando de dois agora. Falta só 185. Então, o B1, e a legislação não é clara até na definição do conceito do que é trabalho. Essa é a questão, essa é a grande questão. O que é trabalho? Então, eu vou contar dois casos aqui, um de 1985 e um de 1966, porque tem poucos casos desses que vão para a justiça, sabe? E um, na verdade, foi para um tribunal administrativo, mas foi um caso muito famoso. Em um caso, foi determinado que um alfaiate de Hong Kong mandou para cá um representante. E ele ficou na Califórnia, tirando medida dos clientes. Então ele tirava a medida, anotava, né? Esse é o de 66. Anotava no papel, mandava pelo correio para Hong Kong, falava, escolheu o tecido X, as medidas são Y, que é com X botões na frente. O terno era feito em Hong Kong, voltava para os Estados Unidos. E isso foi considerado ok pela imigração. Não houve problema, não foi considerado um trabalho, foi considerado negócio. Já em 1985, também ali na Califórnia, uma empresa alemã vendeu para uma empresa americana, uma mineradora de ouro americana, um equipamento para minerar ouro. E mandou 10 trabalhadores para instalarem o equipamento. O sindicato, um sindicato de trabalhadores local, entrou com uma ação falando que estava extrapolando o visto B1 e ganhou na justiça. A justiça considerou que isso era trabalho e não negócio. Eu estou contando esses dois casos para ver como é que é um conceito difícil e ele é super específico de caso a caso. Não tem como, genericamente, a gente falar isso aqui é trabalho, isso é negócio. Precisa entender a situação inteira. E a gente aqui, né, como escritório, o que chega na gente é igual o que chega num corretor de seguro. Chega os casos que deram errado. Porque o que deu certo não precisa. Já deu certo, está tudo bem. Então, a gente vê casos de B1 que hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa assim, que teve o visto revogado. Ou então a renovação não aceita, né? Que é menos ruim, mas também não deixa de ser muito ruim. Mas visto revogado por situação que aconteceu há 5, 8 anos atrás, tem sim. Só que dá para fazer tudo direitinho. Tudo começa com conhecimento. A pessoa entendendo, ela consegue manobrar e investir aqui de forma segura. Porque a legislação, apesar de ter essa área cinza gigante do que é trabalho, o que é negócio, tem algumas coisas que são muito claras, né? Então, você compra uma casa para reformar e vender. Você pode ter reunião com o corretor, com um advogado para o fechamento do contrato da casa. Se for financiar, pode ter reunião com o banco ou com a instituição qualquer que vá emprestar o dinheiro. Só que se você pegar um pincel e entrar lá dentro da casa e começar a pintar ela, ainda que seja para você mesmo, isso pode ser sim considerado trabalho. E aí, se isso vier à tona, você pode perder a chance de vir aqui aos Estados Unidos mesmo como turista. A gente vê esse tipo de situação direto. Então, o importante é a pessoa conversar com quem entende, para saber até onde ela pode ir. E muita gente nos pergunta aqui, nos procura, quer dizer, fala, eu quero morar nos Estados Unidos, mas não quero morar para sempre, quero fazer um test drive, quero fazer um investimento, e aí daqui a pouco nós vamos falar dos caminhos para isso, né? E tem. E a gente fala, tudo bem, então vamos entender como é que é a sua família, a idade dos filhos, se vem todo mundo, se tem necessidade de ir para o Brasil toda hora, se todos vão trabalhar aqui, se pelo menos a ideia é que todos trabalhem aqui. E aí cada visto tem sua regra super específica
para a gente adequar aqui para os nossos clientes o que é o que vai ser melhor para aquela família. Então, uma família pode chegar e falar, digamos, um profissional liberal bem-sucedido no Brasil, ele pode chegar e falar, eu quero comprar uma casa na Flórida. Isso é fácil, pode. Pode? Pode sim, tranquilo. Mesmo sem ter visto permanente, sem ter green card, sem nada? Pode sim. Ele pode comprar. Ter uma propriedade nos Estados Unidos? Pode abrir a conta em banco, pode conseguir até financiamento. Pode sim. Pode até alugar a casa. Sabe, Leda? Pode alugar a casa, mas o que não pode é fazer uma gestão ativa. Se for um Airbnb, que precisa de uma gestão ativa ali, um hóspede vai ficar uma semana, o outro 2 dias, o outro 10 dias, o outro 4 dias, e aí você tem que limpar a casa e tem que colocar no site, negociar. Isso aí só pode ser feito se você tiver um gerente, um property manager que vai tomar conta da casa para você. Essa pessoa fica na frente, você afasta, e aí o investimento vira um investimento passivo. Então, voltando aqui para ficar claro, um aluguel você contratar simples, uma pessoa para administrar essa idas e vindas aí na casa, pode. Com certeza. Você que não pode administrar. Mas você pode possuir. Pode. Porque vai ficar no seu nome legalmente. Pode, com certeza. Porque se você administrar, entra naquele conceito de trabalho. E aí, sem autorização, e o B1 não dá essa autorização de trabalho, dá autorização de negócio, e aí a distinção que a gente estava falando, né, que é uma linha tênue e difícil de... Mas eu achei fantástico a pessoa poder ter uma propriedade e contratar alguém, nem que seja de boca, sei lá, para administrar. Ele se afasta, ele não administra, mas ele pode passar 1 mês por ano aí nas férias escolares. Os filhos, digamos que os filhos estudem numa escola americana, numa escola internacional aqui no Brasil. Então, julho e agosto quase inteiro, as crianças vão estar de férias. Ele pode passar esse tempo nos Estados Unidos com a família. Pode. E nos outros 10 meses aí, no exemplo, pode um property manager administrar e receber quantos hóspedes forem, e ainda que dê muito trabalho, que dê trabalho de manutenção, etc., não tem problema nenhum, porque o dono vai estar atrás passivamente e o property manager é quem vai estar trabalhando, vai estar à frente ali. Então você pode até ser sócio de empresas aqui nos Estados Unidos, pode ter reuniões eventuais, mas o que não pode, pelo menos com o visto B1, que é o turista aí agregado nele, é trabalhar. Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês, e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! Sim, mas se você é sócio de uma empresa, você não está trabalhando? Esse conceito é curioso, né? Então, se você é sócio de uma empresa e não coloca a mão na massa, você vai ter só reuniões trimestrais com o seu time. Isso aí, você tem uma segurança muito grande que isso não é trabalho. Agora, se você entra como investidor só, né? Quanto mais próximo do dia a dia você tiver, maior a chance disso ser considerado trabalho. Quanto mais afastado, mais na retaguarda, como nessa figura do investidor, menor a chance de ser considerado trabalho. Esse foi perfeito seu comentário. Eu acho que é uma boa maneira de olhar para essa complexidade da legislação. É muito louco. Isso vale para todos os estados americanos, porque cada estado tem uma regra, né? Vale, porque isso aí está no Código de Imigração, é o INA, Immigration Nationality Act, e é uma lei nacional. Então, de fato, vale para o país inteiro. Aqui os estados têm muita liberdade para legislar, mas falando de imigração, quase tudo é federal. Por isso que a gente vê, às vezes, o Texas quer construir um muro, porque o governo federal não está construindo. E aí a Suprema Corte aqui vai e diz que isso é inconstitucional, porque cuidar da fronteira é competência exclusiva do governo americano aqui, do governo federal.
Falar em governo americano, a entrada da Kamala Harris mudou tudo, né? Ou não? É a impressão da imprensa brasileira que passa isso para gente. Não, mudou bastante, sim, e o apoio do Kennedy, o apoio recente, né, foi ontem, salvo engano, Ontem ou anteontem, do Robert Kennedy Jr., é, né? mudou de novo. Então, de agora até novembro vai ter muita coisa Ele é acontecendo. pró-Trump, né? Ele até então não era Ele era declaradamente a parte. democrata, não é? A família Kennedy é democrata, né? Sim. E aí ele fez um discurso super bacana e disse basicamente que se os parentes dele todos aí que começaram no Partido Democrata, para não ficar num nome só, tivessem agora aqui vivos, eles seriam todos republicanos, porque é o que o Partido Democrata mudou muito ao longo dos anos e não é o que a família dele como um todo acredita. Então foi um apoio importante porque a eleição vai ser apertada. E qualquer pessoa, qualquer candidato que agregue alguma coisa para o outro pode ser o fiel da balança e pode mudar tudo. Se a gente for ver na eleição do Trump, a última que ele perdeu para o Biden, foram poucos votos. Pegar aqueles. Esquecendo o colégio eleitoral, se pegar os estados que ele perdeu, que o Trump perdeu, a diferença foi muito pequena. Eu não tenho um número de cabeça mais, mas é um número muito pequeno de votos, considerando a população americana de 330 milhões de habitantes. Então, diante disso, eu acho que o Robert Kennedy vai ser um apoio importante para o Trump. E a chance dele ganhar aumentou bastante. Oi, pessoal. Passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de Suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando. Olha só, então, toda hora esse baralho vai tender, alguém vai levantar uma carta nova, né? Daqui até novembro. Vai ser agitado. E está longe ainda, se você pensar. Falta setembro inteiro, outubro inteiro, mais de 2 meses. Muito tempo. Aqui no Brasil também está pegando fogo. Você está agora em São Paulo, Eu estou não em é? São Paulo. Em São Paulo estava brigaiada, uma coisa inacreditável, assim. Eu tenho acompanhado de longe como São é que Paulo é muito estava também. interessante, né? Porque São Paulo já elegeu o Jânio, já elegeu a Erundina, a Marta Suplicy, já elegeu Deus e todo mundo mais alguém, né? Assim, e tá aí, tá brigando, veio o Pablo Marçal com Ricardo Nunes e apoio de Bolsonaro, não apoio Bolsonaro, o Boulos é apoio do Lula, evidentemente, né? É óbvio, mas é muito animado. O Rio já é uma coisa mais calma, né, para o Eduardo Paes, parece, mas o Brasil tem uma característica muito interessante nesse momento. A imprensa torce, a imprensa é uma torcida, E em torce qualquer muito, né? situação. Então, outro dia, eu estou dizendo isso porque outro dia eu estava entrevistando o Dr. Francisco Cardoso sobre o monkeypox, a doença dos macacos e não sei o quê. E aí eu tinha lido uma matéria nos jornais dizendo que 2 médicos americanos tinham sido expulsos do sindicato, da associação, seja lá do que for, porque receitavam ivermectina. Aí eu perguntei para ele o que ele achava. Ele me disse: não é essa a notícia está errada. E me disse que eles era o inverso total. Eles foram excluídos de uma sociedade sem grandes importâncias, entendeu? Não era por causa da ivermectina, é porque eles vendiam medicamento, que é proibido pela lei americana o profissional de saúde vender medicamento. Olha que Tá. loucura. Não tinha Mas a nada a ver. imprensa brasileira deu que eles estavam expulsos porque receitavam ivermectina, e não porque vendiam. Entendi. Não tinha Entendeu? nada a ver. A Entendi. maneira de noticiar muda tudo, né? Sim, com certeza. Então a gente Muita não coisa chega sabe, errada. tirando os candidatos que têm, sei lá, 75% de votos nas pesquisas, que no Nordeste tem gente que vai ser eleita assim. Então, tirando esses estados que
eleição é clara, você não consegue ter uma certeza do que você está lendo. Eu não sei como é. Nos Estados Unidos, como é? Leda, aqui a mídia é majoritariamente democrata, mas não é uma quase unanimidade como no Brasil, sabe? Um canal de televisão como o Fox News, por exemplo, que é grande, né? É um canal republicano. Então, a balança pende muito mais para os democratas, com certeza, não há nenhuma dúvida disso, mas não é um domínio absoluto igual é no Brasil. Mas é claro, quer dizer, a Fox News é republicana, todo mundo sabe. Não tem uma coisa disfarçada, né? Exato. A CNN é democrata, é Pois claro, não tem isso dúvida é nenhuma. interessante. Porque aí você tem a notícia no viés democrata, você tem a notícia no viés republicano. Mas você sabe que o viés é aquele, Sim, sim. né? Você não é enganado, né? É como você falou, você pode investir numa empresa, você pode comprar um imóvel, mas você não pode você alugar o imóvel. Você tem que ter alguém que trabalhe para alugar aquele imóvel. Você tem que ficar na retaguarda. O jogo é claro, é assim, né? Exato, E aqui é assim mesmo. Todo mundo que está assistindo um canal sabe qual que é o viés dele. Então, Não tem as dúvida. consequências de extrapolar o limite do vírus, do visto B1, é claro. Você não pode fazer isso. Não faça, porque vai dar uma caca. É isso? Vai. E tem um cantor brasileiro famoso, esqueci o nome dele agora, não é cliente nosso, não. Ele já estava com um green card na mão, e aí foi passar por uma entrevista, e aí eles falaram em 1900, eu esqueci o ano, não sei se 97, coisa antiga, ou 2007, sei lá. Você veio para cá com visto, aí tava, volta o B1 de novo, B1, B2, entrou como turista e fez um show, né? Aí ele falou, não fiz show nenhum, não. Isso, tem entrevista, eu vi a entrevista dele. E aí o o oficial falou, tá aqui o seu show aqui, ó, ele em cima do palco. Teve o green card revogado e tá banido de entrar nos Estados Unidos por Jura? fraude. Ele estava sob juramento, falando com o oficial e Caramba. mentiu. Por causa... São coisas que no Brasil a gente não está acostumado a ter uma consequência tão grave igual aqui. Então, uma mentira para a imigração tem uma consequência super grave. E a gente, como eu disse, né, o escritório acaba sendo como uma seguradora, quando dá problema, muita gente bate na nossa porta. Tem gente que não, que quer vir. Como é que eu faço para morar nos Estados Unidos? Que eu quero fazer um test drive, quero morar definitivamente, tá, a gente ajuda. Mas muitas pessoas nos procuram depois que houve um problema, entendeu? Eu estava dirigindo, tinha bebido aí 3, 4 cervejas, fui parado, e aí fui preso, fiquei preso um dia, voltei para o Brasil, fui voltar para os Estados Unidos 3 meses depois, vi que meu visto estava revogado. Tem caso, assim, direto, entendeu? Então, assim, imigração não é brincadeira, porque para reverter uma decisão da imigração é muito difícil. E muito caro, e muito trabalhoso, e muito demorado. É um terror. E É quando melhor andar na regra. é melhor andar na linha, né? Como a gente fala aqui, né? Dentro É, das 4 linhas do jogo. Me diz uma coisa, quando é que a pessoa pode investir? Quando ela tem o visto qual, assim? Ela quer chegar e fazer, sei lá, esses meninos que a gente fala assim, tem uns brasileiros que se associaram aos americanos e tem uma empresa de açaí, tá. entendeu? Ou quer fazer uma empresa de moda, de camisetas moderníssimas que são sucesso no Brasil. Ele pode fazer nos Estados Unidos desde que... Desde que ele comece pelo caminho certo. Eu vou pegar o exemplo do açaí. Não, vou pegar o exemplo das camisetas. Mas vai ficar claro que é basicamente a mesma coisa. Nós estamos pegando um negócio aqui, né? As camisetas, tem uma confecção, tem uma marca legal. E vamos supor que eles já trabalhem lá há alguns anos, empresa constituída, regular, com declarações fiscais em dia e distribuindo lucros. Eles podem abrir uma empresa
e essa nova empresa começar a investir aqui. Ainda que num ramo diferente, tá? Mas aqui no exemplo faria todo sentido continuar no mesmo ramo de confecção, etc., licenciamento de marca aqui. Isso aí pode ser feito, pode vir com um funcionário do Brasil, desde que preencha os requisitos legais. E aí a gente entra naquela... Esse visto que eu estou falando agora especificamente chama-se L1. Não é o único caminho, é o caminho que eu estou falando agora. E aí ele tem regras super específicas. Se for por um caminho O1, se adequar num caminho O1, também dá para fazer do mesmo jeito com regras super específicas, da mesma maneira que são diferentes das regras do L1. Então, por exemplo, no O1 a esposa não pode trabalhar. No L1 pode trabalhar. Só para você ter ideia da chatice da legislação. E o americano é muito ferro e fogo, né? Então, a legislação escreve determinado requisito e eles são super rígidos. Nesse exemplo aqui da camiseta, se abrir uma filial aqui, quem vai ser transferido tem que ser um executivo. Não pode ser alguém de chão de fábrica, não pode ser nem alguém de média gerência, tem que ser um executivo mesmo, que comanda outros executivos, que vai ter um poder de contratar, demitir, pode responder para alguém no Brasil, para um board, para um conselho no Brasil, sim, para a empresa brasileira, que é a controladora, isso aí não tem problema nenhum. Mas falando aqui dos Estados Unidos, a pessoa tem que ser o executivo. E aí, quando eu falei que pode trazer uma ajuda, pode sim, mas tem que ser o que eles chamam de specialized knowledge. É um conhecimento especializado e a gente tem que provar que é um conhecimento especializado. A imigração pergunta e fala, por que essa pessoa tem conhecimento especializado? Ah, porque ela trabalha na fábrica, desde que a fábrica foi fundada, ela conhece todas as linhas de produto. Pode ser um conhecimento especializado interno, da própria empresa. Uma empresa, às vezes, de software. Não, porque essa pessoa participou da criação do software, o nome dela está na patente, ela conhece o nosso CRM, né, que é um software de relacionamento com o cliente, a fundo, e a gente não vai conseguir outra pessoa nos Estados Unidos que já saiba isso. Porque a preocupação do americano a principal vai roubar emprego de americano ou não. Então, por isso que a gente precisa, e essa política está por trás da legislação, e a imigração olha muito para isso, então a gente precisa demonstrar, falar, ó, essa pessoa não vai roubar emprego de ninguém, porque se ela não for, não tem nem ninguém nos Estados Unidos que sabe fazer o que ela faz. Isso é um conhecimento muito específico da empresa. Pode ser que daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, tenha um monte de gente, como acontece no fogo de chão. O fogo de chão é assim. O fogo de chão ainda traz churrasqueiros do Brasil, mas hoje a grande maioria é formada aqui. Ano passado eles abriram 17 novos restaurantes aqui nos Estados Unidos. 17? 17. Caramba. Muita coisa, né? Impressionante. Eu vou muito ao fogo de chão, onde tem eu vou, e converso muito com o pessoal. Eu já até teve um caso do fogo de chão que eles tentaram trazer alguém, a imigração não deixou, eles entraram na justiça, ganharam, eu não sei se eles ganharam na Corte Federal, como se fosse o Tribunal Regional Federal do Brasil, não sei se eles ganharam na primeira e na Corte, mas eles ganharam em segunda instância, foi decisão definitiva, e um dos ministros da Suprema Corte aqui até votou, foi uma votação 2-1 e esse ministro foi voto vencido. E a Fogo de Chão ganhou, pôde trazer. Mas isso cada vez mais é um problema menor para eles. Eles são cada vez menos dependentes do Brasil para trazer churrasqueiro. Mas ele leva o churrasqueiro, o assador, o cara que assa a carne ou o cara que serve o salão? Os dois, Leda. Os dois. Sabe por quê? Aí foi perfeito a sua pergunta, que aí a gente consegue dar um exemplo aí do conhecimento especializado que é exigido, né? O cara que serve ali no salão, ele não pode ser comparado com um garçom normal. O garçom de churrascaria, né, de espeto, ele é muito diferente. O que ele faz é diferente, a maneira como ele aborda os clientes, a dinâmica no salão é diferente. A carne, o corte.
É um né? conhecimento muito específico. Tem um Maneira que conhecimento ele específico interage, da carne, né? exato, como ele interage com a cozinha. E isso também vai para dentro da cozinha, né? Para quem está ali assando as carnes. Então, os dois são, sim, conhecimento especializado. Só que no nosso exemplo do fogo de chão, já já fogo de chão vai estar tirando gente daqui para mandar para o Brasil, porque não sei nem quantos restaurantes eles vão fechar esse ano de 2024. Esse ano, eu não sei quantos eles estão abrindo aqui. Mas se foi 17 ano passado, com o que já tinha, no Brasil, o que tinha em Belo Horizonte fechou. Eu não sei nem quantos tem no Brasil, mas eu acho que é menos de 10. Bem menos. Aqui deve ter Aqui uns em São 60. Paulo tem pelo menos um, porque eu passo, quando eu vou para o aeroporto, eu passo na porta de um. Então eu sei que esse existe, né? Eu já fui num aí perto da Berrine, acho que é no final da Berrine. Pois é, eu não sei se tem muitos, não sei. No Rio tinha um, não sei se está aberto. Que era ali No Botafogo. perto do Passei Botafogo, perto do três Túnel Réveillons lá. Velho. É, eu adorava passar o Réveillon lá, adorava ir lá. Eu acho que está aberto. Minha esposa foi ao Rio ano passado e foi lá. Ela me mandou foto, isso eu tenho certeza. Também não sei se hoje ainda está, Pois mas que estava, é, estava. mas esteve, né? Mas esse, então, o conhecimento específico, aí entra naquelas habilidades extraordinárias, não? Hum, não, 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 tecnicamente não, não entra. É porque as situações se intercalam, porque muitos requisitos para habilidade extraordinária pode se aplicar ao conhecimento específico, mas quando a gente fala de habilidade extraordinária, a gente já está falando de green card, não é tanto para aquela pessoa que quer fazer um test drive, sabe, investir nos Estados Unidos. Mas hoje tem uma tendência, falando de habilidade extraordinária, de visto EB2NW, que é um visto que dispensa oferta de emprego, e quem tem uma habilidade extraordinária já consegue chegar aqui com um green card, tendo autorização de trabalho, viagem, tudo. É um visto que ele abre uma porta enorme para a família, mas tem a característica da definitividade. O que é? Quando o governo americano te dá um green card, ele está falando: você nos diz que quer morar aqui, que é um visto de imigrante. Toma seu visto de imigrante, mas aí agora você mora, porque senão nós vamos revogar seu visto de imigrante. Então, você pode fazer um test drive com um visto desse? Pode. Se você não gostar, você abre mão do green card. Tem gente que abre. Eu já vi algumas pessoas aqui no escritório, nunca. Mas eu já vi pessoas abrindo mão do green card. Ah, minha esposa não adaptou, eu não adaptei, a gente adaptou, mas prefere o Brasil. Ah, a gente tem cidadania italiana, nós vamos agora morar na Itália e, se for o caso, depois a gente reaplica nos Estados Unidos. Né? As situações são infinitas, assim, cada família tem uma situação super específica. Mas, respondendo a pergunta, essa situação que eu estou falando de specialized knowledge, conhecimento especializado, ela é muito particular do visto de transferência de pessoas. Quem tem uma empresa no Brasil que abriu uma filial aqui para poder investir e operar legalmente, que é algo que a legislação permite, tem que fazer tudo direitinho, são muitos requisitos, muita documentação da pessoa jurídica no Brasil, mas dá para fazer, a gente faz toda hora. Eu queria te fazer uma pergunta. Você falou assim, tenho visto tal que não permite, por exemplo, que a mulher trabalhe, mas permite que ela aprenda inglês? Sim, estudar pode, todos podem. Estudar pode. Pode. Aí, digamos que ela estudou, domina a língua e agora ela quer trabalhar. Ela pode alterar esse visto ou entrar com esse Ela pedido? pode entrar com algum pedido para ela, ou, no caso do nosso exemplo específico, o marido mudar o visto. Esse visto, esse L1A, que é o do executivo, na transferência de empresa, uma filial, vou chamar de filial para não ficar explicando toda hora, que eu já expliquei umas 3 vezes, então daqui a pouco alguém briga comigo aqui no comentário, ainda bem que está desabilitado. Seguinte. Só agora que está desabilitado, depois vai ficar habilitado. No YouTube vai ficar habilitado, né? Então é o seguinte, ela pode fazer uma aplicação própria ou o marido fazer uma outra aplicação nesse exemplo. O L1A do executivo, ele tem praticamente os mesmos requisitos de um visto de green card, que chama EB1C, que é a transferência de executivo de multinacional. Então, muita gente vem com L1A
e pula para o EB1C e consegue um green card. E aí, respondendo sua pergunta, conseguiu o green card, está liberado para a família toda trabalhar. Esposa, filhos, todo mundo pode trabalhar. Quais são as características do visto? É O1 ou 01? É o O1. O1. Que Esse é visto um visto... é esse? É um visto que também dá para investir aqui, sabe? Ele tem umas características um pouco diferentes do L1. O L1, quando é uma empresa nova nos Estados Unidos, você tem o primeiro visto de 1 ano só. E aí você tem essa janela curta, que aí você tem que operar aqui e ter receita para pedir a sua renovação. E depois você renova por mais tempo. Mas no O1 isso não acontece. O O1 é um visto que você tem já o primeiro de 3 anos, depois você vai renovando, mas o primeiro te dá um tempo bem maior. 3 anos é muito diferente de um. Não, são 3 vezes mais, mas é como se fosse assim 10 vezes mais. Porque você tem uma janela para errar e etc., e conhecer o mercado americano e começar a faturar. O O1, ele já é muito parecido com um green card que chama EB1A. A gente está falando do L1 e o EB1C. O O1 parece muito com o EB1A. É uma sopa de letras, né? É uma É conversa uma de maluco. sopona de letras, né? Então, a ideia é só dar uma passada geral e a pessoa tendo dúvida pode me ligar aqui. Meu Instagram está aqui, tem meu telefone, a gente esclarece. Então, o O1 é para quem ganhou algum prêmio nacional ou internacional, tem renda muito maior do que a média no país, tem contribuição relevante para a indústria, tipo uma patente, mas não precisa ser só patente, não. Às vezes a pessoa... vamos supor que ela esteja na área médica e ela comandou uma importação de equipamentos médicos para tratar de câncer, que foi a maior importação do Brasil, ou uma importação super relevante, aí ela consegue demonstrar que, como executivo de uma empresa, ou às vezes proprietário da empresa, teve essa participação aí relevante e contribuiu para essa indústria específica, para o ramo de saúde no Brasil. Deixa eu ver aqui o que mais. Publicação. Pessoa que tem muitas publicações em jornais especializados. Isso aí também é muito bom. Publicações a respeito da pessoa. Não o que ela publicou, né, em jornal especializado, mas o que a imprensa falou dela e do trabalho dela. Isso aí tudo conta também para que a pessoa cumpra os requisitos legais do visto A1. Então, é um visto interessante. Ele é praticamente igual o EB1A, só que ele é muito mais fácil, muito mais fácil. Por quê? Porque no EB1A, a imigração vai te dar um green card. E aí, com o green card é o primeiro passo para a cidadania. Depois de 5 anos de green card, você pode aplicar e virar cidadão americano. Em alguns casos são 3 anos, mas nesse caso nosso aqui são 5. Então, a régua que a imigração coloca é muito mais alta do que no A1. Mas os requisitos são muito parecidos. Então, no EB1, a imigração pode... Você junta um prêmio lá, um prêmio regional, um prêmio do melhor design do Sudeste. Pode ser que passe para o A1, muito provavelmente vai passar. Estou falando bem por alto aqui, tá? Agora, no EB1A, já acho bem difícil. Eles vão pedir um prêmio nacional, falar Sudeste e tal, mesmo sendo a região mais importante do Brasil, pelo menos economicamente. Não vai. Tem que ser um prêmio nacional. Então, a legislação deixa um pouco de discricionariedade para a pessoa que está ali avaliando o seu caso, mas não é uma discricionariedade tão grande. Mas é uma discricionariedade que pode ser o fiel da balança entre um visto ser aprovado ou não. E aí, usando esse poder discricionário para falar do visto O1, eles têm uma régua bem mais baixa do que para um EB1A. Então, muita gente vem com o O1, faz o test drive, fica aqui aí 2, 3, 4 anos, né? São 3 anos, mas aí pode se renovar. E aí fala, não, gostamos dos Estados Unidos, a família gostou, queremos ficar, vamos aplicar para o EB1A. E aí aplica para o EB1A, os requisitos já são parecidos, e aí a pessoa consegue o green card e fica aqui, em definitivo. E essas pessoas que vão trabalhar, tipo empregada doméstica, diarista,
limpando Airbnb, enfim. Leda, assim, Esse povo não tem visto e entra como turista, pode ficar 3 meses, fica 6 anos, 10 anos, 15 anos, a vida toda. a grande maioria Com essa faca no pescoço, eu posso ser deportado a qualquer momento em edição extraordinária, é isso? é isso mesmo. É isso mesmo. Eu Nossa, não sei como é que que inferno, consegue hein? dormir. É, e muita gente fica aqui, igual você disse, fica 10, 20 anos e aí tem filhos. E os filhos, às vezes, mal falam português e a pessoa está a um passo da deportação. E sabe como é que essas pessoas são pegas? O imigrante que está aqui ilegalmente, 99% das vezes, ou 99,9%, infração de trânsito. Caramba. É quando a pessoa vai ter contato com o sistema, e aí tem alguns estados que proíbem a polícia de reportar para a imigração que aconteceu algo. Tem outros estados que obrigam a polícia a reportar para a imigração que essa pessoa está sem status. Então, isso acontece muito. Infração de trânsito é algo que é onde essas pessoas caem, entendeu? E se essa Porque não pessoa tem. não tiver carro, por exemplo, se ela viver do trabalho para casa, porque, por exemplo, viver num gueto, tipo New Jersey, tem muitos brasileiros. Eu não acredito que todos estejam regularizados, né? Deve ter um monte sem regularização, né? Com certeza. Se ela mora ali em New Jersey, ali em Nova York, que é metrô para tudo, não anda de carro, a chance de ser pega é muito pequena. Porque ela não vai ter contato com o sistema, sabe? E aí ela vai vivendo a vida dela, normal. O que acontece de vez em quando são blitz da imigração em empresas. Às vezes eles vão ali num site de construção, numa obra. Vão ali numa obra e ali nessa obra tem lá 200 trabalhadores e vamos supor que 20%, 40% sejam ilegais. Aí essas blitz do ICE, que é a Polícia de Imigração, ICE, ela de fato pega. Mas se você for ver em número percentual de gente que é pega assim, é muito pequeno. A chance é muito baixa mesmo. A grande, o calcanhar de Aquiles de quem está ilegal é trânsito. Se comportar bem no trânsito. Pois é, mas às vezes é uma bobagem. Por exemplo, é uma seta que queimou, uma luz de freio que queimou, que a gente não vê, que a gente não fica verificando toda hora, né? Outro dia a seta do meu carro aqui estava queimada, eu nem sabia. Aí alguém me avisou na rua. Falei, obrigado. Eu cheguei em casa, tem a seta lá, pedi pro meu filho ver, falou, não, pai, tá zero seta, não tem nada. Eu fui lá e troquei, para não tomar uma parada da polícia. Porque pode ser por qualquer motivo, mesmo os mais bobos, sabe? Então, isso dá um azar desse. No meu caso, não teria problema nenhum, porque eu estou aqui legalmente e tal. Mas, assim, às vezes, de uma bobeira dessa, a pessoa cai, entendeu? E acaba com não só a vida dela, mas da família. A gente falou do O1, a gente falou do E2. Esse é qual? Esse visto para quem tem dupla cidadania, quem é brasileiro e tem dupla cidadania. Esse eu estou até italiana, por exemplo, e também brasileira. A Europa praticamente inteira, falando aí da América do Sul, Chile, Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia, estão dentro, México, Honduras, obviamente o Canadá, Austrália, os países nórdicos todos, Tailândia, Japão, Taiwan, China não, mas Taiwan sim, Etiópia, Turquia. Isso é um tratado de navegação e comércio que esses países têm com os Estados Unidos. O único que eu tenho a data de cor na minha cabeça é a Espanha. Foi 1906. Pensa bem. É antigo. E esse tratado permite que espanhóis venham aqui, igual todos os outros países que eu acabei de falar, espanhóis venham aqui, invistam nos Estados Unidos e possam morar aqui durante X anos. No caso da Espanha são 5, no caso da Itália são 5 também, mas tem país que o prazo inicial é muito menor. Tem país de 1 ano, de 2, mas a maioria da Europa é tudo 5 anos. Então você vem e pode ser renovado, tá?
você vem, investe nos Estados Unidos um valor X e a legislação vem, mais uma vez, nos deixar de cabelo em pé, porque a legislação não fala qual que é esse X. Fala assim, tem que ser um valor substancial. O que é substancial? O que é substancial? Hoje existe um consenso que esse substancial é mais ou menos aí 120, 130 mil dólares ou mais. Então, o consenso hoje é esse, sabe? Então, esse é o valor substancial. Com um projeto bem feito, você vai ter que juntar um plano de negócios, e aí no plano de negócios vai falar das projeções, quantos funcionários vai ter daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, porque essa empresa não pode ser para manter só o sustento da pessoa e da família dela. Não precisa começar hoje dando emprego, não, tá? Mas no plano de negócio, tem que ter a projeção de dar alguns empregos. Também não existe um número na legislação, mas alguns empregos têm que ser gerados num horizonte, que também não se fala em quanto tempo. Mas para ficar algo específico, vamos supor que sejam 2 empregos em 3, 4 anos. Do horizonte, não. Pode ser 5 anos, 2 anos. É importante que seja antes da renovação. Então, a renovação de quanto tempo? Itália e Espanha, 5 anos. Tem países que é bem menos, mas Itália e Espanha, para ficar nos... Alemanha, esses super comuns aí do brasileiro ter dupla cidadania. Eu, por exemplo, tenho cidadania italiana. Então, tem um monte de amigo que tem. Então, é 5 anos. E aí, na renovação, é importante você falar, ó, eu apresentei 5 anos atrás, um plano de negócio falou que eu ia contratar 5 pessoas em 5 anos. Hoje eu não tenho 5 funcionários, mas eu tenho 3. Então, eu estou cumprindo a legislação. Estou mantendo a minha família e estou dando mais 3 empregos. Estou dando mais 2, né? Então, a chance de uma aprovação de renovação é muito grande, porque você está mostrando que o que a lei exige foi comprovado. Você está caminhando no sentido da lei, né? A lei te exige fazer isso, você fez. Mesmo a lei sendo aberta, assim, você tem que dar emprego para mais alguém, não pode ser só para o seu sustento, tem que ser um investimento substancial, que a gente não vai falar quanto que é. Antes da pandemia, Leda, esse investimento era muito menor. Eu conheço gente aqui que fez investimento de 60 mil, 50 mil dólares e passou, teve o E2 aprovado, já renovado, estão aqui. Mas pós-pandemia, de fato, isso aí, menos de 100 é muito difícil. Não estou falando que é impossível, não. E também tem uma variação de consulados aí ao redor do mundo, que esse processo pode ser feito no consulado. Então, aí o consulado que vai avaliar, e uma posição do consulado americano lá numa cidade da Alemanha qualquer pode ser muito diferente de um consulado americano na Colômbia, entendeu? Então, eu não sei se pode até ser que na Colômbia se exija mais do que na Alemanha, não dá para saber. Cada são consulado diferentes, né? São diferentes. Cada consulado é como se fosse um mundo em si mesmo ali nessas interpretações da regra. Por isso que é muito difícil a gente dar a resposta certa, cravar, falar, não, isso aqui eu estou seguro para falar que é X, porque varia demais. É muito doido, né? Quer dizer, o cara vai mudar de país, vai encarar um recomeço e tem vários entraves legais que ele precisa parar, pensar, avaliar. Aí é fundamental ter um advogado, né? Porque é quem vai saber essas regras. Né? Porque, assim, para pegar um visto e saber todas as regras dele não é fácil, né? Igual a gente sim, mas aí você aqui. aprofunda naquele visto que você está trabalhando como caso, né? Por isso que você tem um... Como é que chama aqui? Um O1 ou tem um 01? Não, é O1. O1 e o E2. Aí você vai aprofundar todo o seu conhecimento, buscar literatura e decisões da corte e tal para aquele visto. Aí você consegue fundamentar melhor, né? Vou dar um exemplo bobo aqui. Vamos supor que tenham 2 irmãos e aí o irmão é sócio de uma confecção, igual nós falamos agora há pouco, né? E aí o outro irmão trabalha tanto quanto, mas ele não é sócio no papel, ele é sócio informal. Vamos supor que ele tenha uma outra pessoa jurídica e preste serviço, ele seja o responsável pelas vendas e preste serviço
ali para confecção. E essa confecção consegue se enquadrar certinho numa transferência de executivo para o visto L1. E aí o irmão que presta serviço, que não está no contrato social, nos procura com uma cidadania italiana, por exemplo. A gente pode sugerir um caminho de E2 para ele. Fala, não, tudo bem, você já tem um know-how, a empresa é do seu irmão, vocês têm uma sociedade informal, que para o governo americano não serve, não existe, mas você tem o que precisa para fazer o negócio. Vamos fazer um plano de negócio, vamos apresentar para o consulado ali em São Paulo, e aí em São Paulo, aliás, e vamos conseguir esse visto E2 para você. Pode ser que tenha outra pessoa que fala, um outro irmão, que não tem a cidadania. Quando os irmãos aplicaram para a cidadania italiana, no meu exemplo, ele não quis. Só que é o responsável, também não está no contrato social, mas é o responsável pelo design, é o cara criativo, que já ganhou prêmios, que tem outros clientes também, além da empresa do irmão, que consegue comprovar que contribuiu para o setor, que ganha mais do que a média, e já ganhou, como eu já acabei de falar, ganhou prêmio. Esse já se enquadra no A1. Então a gente fala, tudo bem, são 3 irmãos, um vai de L1, outro vai de A1, outro vai de A2. Meu Deus! Haja interpretação e haja estudo, né? É o que a gente fala que é fact specific. Cada detalhe da vida da pessoa importa. Não é preciosismo. Quem dera que fosse preciosismo, minha vida ia ser muito mais fácil. Eu não ia precisar de ter reunião de 2 horas na gente aqui, né? Lorena e eu, para a gente poder determinar qual que é o visto que se enquadra melhor para aquela família. Então É loucura. A legislação nos obriga a ser rígido e a perguntar muita coisa, e são reuniões longas. E aí, quando você, uma família, por exemplo, a mulher vai estudar, os filhos vão estudar, os filhos podem ser matriculados em escolas normais? Com esses vistos todos que a gente falou aqui, podem. Com o visto de turista, não. Mas com os que a gente está tratando aqui, todos. E esse povo pode. Que vai estudar, assim, 1 mês, 2 meses, fazer intercâmbio, como é que faz? Quem vem estudar, Leda, se for menos de 20 horas por semana e tal, até com visto B1, B2, a pessoa consegue vir estudar, tá? Mas se ela for estudar mais, vai ficar integral estudando, ela precisa de um visto F1, que é um visto de estudante. A família vem acompanhando com F2, ela pode sim, a família pode estudar, o filho pode matricular em escola normal, escola pública normal, vão viver aqui, tem que manter a residência no Brasil, tá? A pessoa tem que vir para o visto de estudante com o intuito de voltar para o seu país. Se ela for perguntada na imigração, falar, não, eu estou indo estudar para aprender uma profissão nova, trabalhar nela e ficar nos Estados Unidos, ela vai ter o visto negado. Porque a intenção tem que ser de voltar para o seu país e a residência tem que ser mantida no país de origem. Tem que ter um endereço no Brasil para poder fazer isso. Tem que ter um endereço no Brasil, sim. E a intenção, né, não tem como o oficial entrar lá dentro da sua cabeça e ver o que você está pensando. Mas um oficial, vamos falar, eu estou pegando São Paulo porque está aí perto de você, mas poderia ser lá em Tóquio, no Japão, não vai mudar nada. Esses oficiais entrevistam aí 10, 12, 14 mil pessoas por ano. Então, se você está lá às vezes 3, 4, 5 anos, se entrevistar 14 mil pessoas por ano, vezes 5 anos, dá 70 mil pessoas. O oficial fica especialista em entrevistar e com poucas perguntas ele pegar a intenção das pessoas, mesmo não sendo fluente em português e tal, mas ele é o maior especialista em entrevista que tem jeito de ter, vai pegar tudo. Oi pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de suplementos da Doctors First, ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando. É perigosíssimo, é perigosíssimo. Por isso que tem gente que é super comum, não sei se você já viu, quem está nos assistindo aqui já deve ter visto. A pessoa chega cheia de documento lá no consulado.
Fala, o oficial não viu nada e negou meu visto. Não me deixou mostrar nada. É porque eles têm aí 2 minutos, 3 minutos, às vezes 1 minuto para fazer uma entrevista e o documento está em português, é difícil para ele, né, que não é nativo, de ler. E quando você pega um documento ali e vai analisar, seus 3 minutos foram embora. E aí a fila, aquele tanto de gente que está lá para trás, e eles são avaliados por produtividade, né? Então, muitas vezes, é por isso que eu entrei com essa pergunta aqui, porque a gente escuta isso demais da conta. Levei um monte então, a pessoa, se tem que apresentar nada. documentos, tem que levar traduzido, tem que ser ágil, né, na fala. E levar é o que eu falo, pega o documento mais importante e quer provar a sua situação. Vamos supor que seja dinheiro. A pessoa não... Vou dar um exemplo meio esdrúxulo aqui, mas é bom que ilustra bastante. A pessoa não trabalha, já tem aí 30 anos de idade e não trabalha. Fala, eles vão negar meu visto porque eu tenho 30 anos e não trabalho. Mas o meu padrinho, que era multimilionário, morreu e me deixou um testamento, me deixou 4 milhões de reais. Então, como é que eu provo isso? Com o meu extrato bancário. Então, quando chega lá, o oficial pergunta, você trabalha? Não, mas eu herdei 4 milhões de reais do meu padrinho, tá aqui. Então, pelo menos a parte do dinheiro, desse exemplo aqui, esdrúxulo meu, está resolvido. Pode ser que tenha um efeito contrário. O oficial pode falar, você não tem nenhum vínculo com o Brasil, com 4 milhões na conta, você vai para os Estados Unidos, vai assumir lá, não vai te faltar dinheiro. Mas, assim, o exemplo foi com o objetivo de falar que um documento e numa estratégia super específica pode sim ser visto. Nós tivemos uma cliente que saiu numa revista e ela tinha ganhado um prêmio interno numa empresa, uma empresa americana, um prêmio nacional do Brasil todo. E eu perguntei para ela, você mencionou isso na sua última entrevista? Ela tinha tido visto negado. Ela falou, não. Eu falei, então, pega a revista, dobrei a revista. Falei, quando ele te perguntar por que você quer ir, você vai falar, eu quero ir porque eu ganhei esse prêmio e eu vou ser reconhecida lá. E aí ela mostrou, na hora que ela mostrou, o visto foi aprovado, na hora, acabaram-se as perguntas. Mas ela estava pronta com esse documento, ela chegou lá no escritório. Nessa época eu trabalhava no centro do Rio, ali na Nilo Peçanha 50, pertinho do consulado, deve ser 7, 8 minutos a pé. Eu peguei todos os documentos dela e falei, você não vai levar nada. Você só vai levar essa revista aqui, senão na hora lá você fica 10 segundos confusa, tem que ser estratégia de 1 segundo. Dei para ela, ela entregou, resolveu, visto aprovado. Uau! Tem que ser muito estrategista, né? Ou então muito bem orientado, né? Também pode ser muito bem orientado. Para isso que existe o seu escritório também. Né? Exatamente. Os Estados Unidos, as regras são loucas, não tem nenhuma dúvida a respeito disso. Sei todo mundo que já está buscando mais imigração, está consciente que as regras são super específicas e não se pode esperar a lógica de todas as regras. De jeito nenhum. Muita regra não tem lógica nenhuma e é até irritante. Mas é um país que recebe mais de 1 milhão de imigrantes todo ano. Então, tem muita gente entrando. Eu estou falando só 1 milhão, quase que só de green card. Então, se a gente somar esses L1, os O1, os E2 que eu falei, esse número aí multiplica. Então, o país é sim aberto, com as suas exigências, que muitas vezes são chatas e sem lógica. Mas quem quer vir, vai se sujeitar a isso. Se propor a aceitar isso. Né? E dá para fazer. Tem muita gente chegando aqui toda hora. Bom, a gente hoje fica por aqui, mas como são muitas regras, muitos vistos, muitas situações, a gente volta em edição extraordinária, falando de outros vistos. Obrigado, Leda. Tudo bem, André? Um abraço aí para você, para a Loriana, para todo mundo, tá bom? Outro, tchau, tchau. Valeu. Que bom que você veio até aqui, que você assistiu as entrevistas. Agora eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para avisar para os amigos. Enfim, para curtir junto comigo meus 50 anos de jornalismo e se tornar membro apoiador do canal Leda Nagli.
R$1,99 por mês. Não é muito, né? Mas é muito sim, porque é o seu apoio, é a sua presença, é a sua força nesses 50 anos e nesse canal. Tô te esperando lá, valeu? É só apertar o botão aqui embaixo, ó, e se tornar membro. É rapidinho.